Vamos iniciar nosso trabalho. Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus, Pai, Jesus, nosso irmão, para que Ele possa nos auxiliar. Senhor da vida, eis nós outra vez contigo, apresentando-nos cansados, aflitos, buscando a paz e o refazimento na vossa misericórdia. Porque, Senhor Jesus, nós sabemos que o seu amor cobre multidões de sofredores, e nós somos multidões. Estamos neste recanto de paz, aqui onde buscamos o deletivo para auxiliar nas aflições, para que possa fortalecer um pouco mais, dando assim a força necessária para que possam vencer o obstáculo da vida. E nós te rogamos, Senhor Jesus, não desvie o olhar de nós, porque a vossa misericórdia possa nos sustentar naquilo que precisamos. E tu sabes de nossa necessidade. É por isso que nos apresentamos nessa noite, neste recanto de paz, onde aqui amigos espirituais, por sua vez, possam nos auxiliar e nos fortalecer. E de acordo com a necessidade de cada um, temos certeza que seremos sim ouvido e recebido a paz que tanto precisamos. Portanto, Senhor Jesus, fique conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Devido à atividade do Marcos, ele não pode estar conosco hoje. Mas hoje vamos estar aqui com a nossa amiga Wanda, nos representar, que é a observadora da casa, evangelizadora há muitos anos na casa, e vamos vibrar para que ela possa trazer a mensagem para a forma que nós precisamos. Vamos dar a casa assim. Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez, graças a Deus, a misericórdia divina que é muito grande, né? Sob as bênçãos, as instruções que a doutrina espírita nos passa, né? O Consolador, o Jesus prometido a todos nós. E aqui estamos, trouxemos algumas coisas para estudarmos juntos, porque a doutrina espírita é estudo contínuo. Não tem como continuarmos com todo o movimento alheio aos estudos. E eu trouxe para a gente estudar junto o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec foi muito cuidadoso na codificação. Ele, como o responsável primeiro, né, de desenvolver esse trabalho da divulgação da doutrina dos Espíritos, ele trouxe para nós, em primeiro plano, o Livro dos Espíritos, em seguida, o Livro dos Médiuns, em terceiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde reúnem os critérios das leis morais, das leis divinas, que estruturam todos nós para o processo de vida. E é muito interessante. Então, eu estive abrindo aleatoriamente, eu peço desculpas por alguma falha que eu possa estar a cometer, porque foi de improviso, de fato, como o Sebastião disse, da ausência do Dr. Marcos, né? Ele me pediu de última hora para vir. Então, nós estamos aqui sob a orientação da espiritualidade maior, atenta às inspirações que eles nos passam para que estudemos de fato. E, dentro
são a obra da fé. Portanto, aqui olha, tem um trecho muito interessante para a gente ler. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Ou seja, a fé é a certeza de que é possível ocorrer, acontecer, construir alguma coisa. É a certeza pessoal. Não se transfere, não se prescreve, não se ganha ou compra, constrói-se dentro de si próprio. É individual esse trabalho. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a ciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Logo, aquele que vivencia a fé, ele tem uma trajetória mais tranquila e mais lúcida. Não sem problema, gente. Não vamos aqui pensar que por ter fé nós não teremos problema. Pelo contrário, já os Espíritos nos alertam que a quem mais é dado, mais será exigido. Jesus também traz isso com muita maestria, né? Então, termos a fé implica ter a capacidade de interagir com qualquer que seja o contexto que nos acontece e conseguir chegar adiante. É lindo, é maravilhoso quando a gente vê as crianças, os pequenininhos lá na evangelização desenvolvendo esse trabalho pelo estudo. Certa vez eu, chegando em casa, meus netos moravam comigo assim, ficavam muito comigo, não moram. Mas eles pequenininhos, desde berço, eles nos acompanham na evangelização. Então, um deles, ali aos 4 aninhos, nós chegamos em casa, coloquei eles para dormir e cantei com eles a minha musiquinha habitual, fiz uma prece, estendi a mão sobre os dois. Quando eu terminei a prece, um deles levantou e falou para mim: vovó, agora sou eu. Ele ficou em pé na cama, estendeu as 2 mãozinhas sobre a minha cabeça e fez a prece, né? Eu fui dormir muito feliz de fato, porque ali havia uma fé muito forte, muito intensa, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas empenhai-vos no fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para
perseverai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Aqui nós temos a certeza da importância do raciocínio. Vamos ter fé, mas entender por quê. Não aquela fé cega, que eu faço porque me contaram, eu faço porque os meus antepassados faziam. Não, nós vamos fazer sim, mas pela compreensão do que representa os milagres da fé, nada mais são do que a manipulação dos fluidos, do fluido universal, pelas mãos dos espíritos superiores, sob a orientação de Jesus, pelo nosso esforço. Então vem a combinação da nossa energia mental, do nosso desejo de alcançar o objetivo, com a manipulação dos fluidos, do fluido universal, e tudo pode se concretizar. Por isso, a fala de Jesus: a fé transporta montanhas. E Jesus não perdeu tempo. Quando ele encarnado, ele trabalhou insistentemente, incessantemente no processo da orientação, formando os seus trabalhadores, aqueles que iriam dar sequência após o seu retorno à pátria espiritual, que não limitou-se aos 12, tinham os 12 apóstolos e muitos outros, e tantos outros quantos quisessem ou pudessem se aproximar. E ele reunia então na casa dos seus discípulos para fazer um culto de evangelho no lar. Nós temos aqui, psicografado por Chico Xavier, pela psicografia ditado pelo Espírito Ney Lúcio, o livro Jesus no Lar. Então ele trouxe aqui numa das suas reuniões, que ele sempre trazia exemplos muito bem escritos, muito bem fáceis de entender, trazendo os hábitos da região para que ficasse mais fácil a compreensão da população daqueles que ali estivessem. Então, numa das reuniões, a esposa de um deles pergunta para Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Então Jesus ali como se estivesse pensando, dando tempo de cada um direcionar a atenção a ele, e começa a falar. E aí ele narra uma história de uma região próximo de Jerusalém, em que todos os habitantes eram cegos. Ali havia uma população habituada à cegueira, já estavam acostumados, para eles era normal, os antepassados todos eram, e de repente chega um irmão de fé e diz para eles que se eles seguissem todos os ensinamentos de Jesus, o jejuar, quer dizer, trazendo a capacidade do refletir, de ver, de pensar em Deus, na grandeza que representava tudo, e policiassem os hábitos, abrindo mão de hábitos menos felizes, logo então eles poderiam retornar à visão. Aí a população ignorou, né? Se todos eram cegos de nascença, todos os antepassados eram cegos, então ali havia algo impossível de acontecer. Mas entre eles tinha um jovem, e esse jovem, corajoso, decidiu então assumir toda a orientação daquele senhor e começou então a desenvolver, colocar em prática tudo o que ele ensinava. E ali o tempo foi passando, um ano, outro, e ele firme na postura da transformação moral, que é o que nós entendemos hoje, na época não usava essa expressão,
beleza das árvores, e viu a beleza do sol que brilhava, e pôde ver os seus familiares, e pôde ver tantas outras coisas, e a felicidade inundava todo o seu ser. Então ele procura a população e diz, e conta o que estava acontecendo com ele. E eles não acreditaram. Por quê? Porque eram servos de nascença, já estavam habituados a isso, jamais pensavam na possibilidade de ser diferente. Então não acreditaram nele. Mas ele persistiu. Ele foi à luta, ele resolveu o que ele queria e ia conhecer o Divino Pai, porque ele queria chegar a Jerusalém, na terra prometida, onde reuniriam todos para conhecer o Divino Pai. E ele queria isso. Então ele prosseguiu. E aí ele foi, andando pelos campos, enxergando, podendo ver, podendo passar. Então ele passou por muitas dificuldades. As feras que o assaltavam, que o enfrentavam, e tantas outras obras e tantas outras situações, e ele continuou firme e perseverante. Nada fazia ele mudar de ideia. Ele queria conhecer esse Divino Pai que tinha sido prometido. Num determinado ponto da trajetória, ele vai até a um barranco, a uma rocha, para tentar colher mel silvestres para se alimentar, e ali ele é pego por um ladrão. E esse ladrão logo pediu uma bolsa, mas ele não tinha uma bolsa, ele não tinha nada para oferecer para esse ladrão. Logo então esse malfeitor levou ele, aprisionou e colocou ele para fazer tudo o que ele queria que fizesse, todos os trabalhos, dar toda a assistência para ele. E ele cumpriu ali, resignado, sem contestar, e ficou. E nisso ele passaram-se aí por volta de 5 anos, e ele ali com aquele malfeitor, tratando esse malfeitor muito bem, com muita educação, solícito, assistindo ele em tudo que ele precisava. Até que num determinado dia aquele malfeitor se contagiou pela bondade daquele moço e mudou de opinião. Logo então libertou esse jovem e ele continuou o seu caminho. E andando também ainda, buscando o Monte Sião, onde ele iria conhecer o grande Pai. Chega numa cidade, num arraial, onde a legislação era muito severa, muito rígida, e logo ele, um estranho, que chega sem nada nas mãos, ele foi aprisionado novamente, levado para uma prisão como um malfeitor. Aí ele já foi tido como malfeitor, um assaltante que estava chegando na cidade. E ele não relutou, deixou ir. Ele não tinha como provar nada. Ele não tinha muito o que fazer, ele estava sozinho. Então ele ficou encarcerado por anos a fio, sempre fiel a tudo que falavam com ele, seguindo tudo que eles determinavam, prestativo, sem maltratar ninguém, sem desafiar ninguém, sempre na obediência e a resignação, que é uma outra lição do Evangelho, né? E com isso, com o decorrer do tempo, concluíram que ele não era um malfeitor e o liberou também da prisão. E novamente ele pegou a estrada para conseguir, porque alcançar o objetivo dele, que era firme, ele não desistia do objetivo de chegar ao Monte Sião. Com isso transcorreram anos e anos, em torno de 20 anos, diz a lição, quando ele consegue lá chegar e encontrar e poder compartilhar daquela reunião dos que eram escolhidos para estarem ali. Se a gente fala escolhido, é interessante, muito interessante isso, porque Jesus, na bondade divina que ele tem, como que ele poderia
mas o escolhido no sentido de serem aqueles que se propunham a adequar aos princípios divinos. Então, ele pode compartilhar. Quando chega esse momento, esse ponto da história, Jesus olha para o grupo e diz para eles: é assim que se chega ao reino dos céus. Então ele traz uma lição de humildade, uma lição de obediência e resignação, uma lição de fé, de perseverança, do uso da razão, porque ali tinha um objetivo. Ele não queria simplesmente chegar lá, mas ele queria fazer tudo o que fosse necessário para lá chegar. E ele conseguiu. E aí fica para nós também essa mensagem muito profunda de ver porque nós estamos constantemente em situações como essa. Nós passamos por muitas dificuldades, enfrentamos contextos inenarráveis, que aparentemente são difíceis de superar. No entanto, quando, pelo exercício da fé, da perseverança, nós podemos lá chegar. Jesus não para por aí. Ele traz muitas outras lições para a gente refletir. E ele diz sempre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todas as ovelhas que o Pai me confiou serão acolhidas. Nenhuma ficará perdida. E ele continua o trabalho. E tantos outros, os seus discípulos que continuaram, que no momento a gente lembra de um exemplo que Jesus traz para também estar no Evangelho, do andar sobre as águas. É difícil alguém que não conheça essa passagem bíblica, Jesus andando sobre as águas, ele estende as mãos e chama Pedro: venha, Pedro. E Pedro começa a ir emocionado, começa a caminhar sobre as águas. Quando ele se atenta que ele está sobre as águas e que ele pode afundar, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele vacilou na fé. Porque naquele momento o medo veio à tona. E aí, quer dizer, o medo é o oposto da fé. Onde ele está, a fé desaparece. Os dois não andam juntos. Ou é um, ou é o outro. E nós estamos constantemente numa encruzilhada para fazer opções. A opção consciente, pelo que representa cada passo, cada momento no contexto da vida. E assim vamos prosseguindo, a exemplo do Mestre, caminhando como esse jovem. Quem será, Quem seria esse jovem? Nós poderíamos entender tudo isso como a presença da doutrina espírita na nossa vida, que traz tantos ensinamentos e que muitas vezes nós temos um desânimo de estudar. É muito difícil, de fato, temos muitas coisas para fazer. Nossas tarefas são contínuas e ocupar o tempo com o estudo, às vezes a gente fala: hoje não dá, hoje não tenho tempo, porque tem muitas outras coisas para fazer. E é verdade, nós temos outras coisas, mas nós estamos numa encruzilhada, ou no mínimo na ponta de um Y, com duas vertentes, para que lado eu vou? Claro, se eu escolho uma vertente, eu não vou ter os eventos da outra, e vice-versa. Mas é importante, porque é a partir desse movimento da busca do conhecimento que nós vamos saindo da ignorância. E a ignorância nos atrela a situações difíceis, catastróficas. Por que muitas catástrofes acontecem? Porque existe ainda a ignorância do que representa aquele evento. Então, quer dizer, por que existe muita maldade? Porque aqueles que praticam o mal ainda não despertaram para a representatividade daquele mal. Porque normalmente quem faz o mal, ele pensa que está fazendo o mal para o outro. Mas na verdade, não é para o outro,
Ele está fazendo com o outro, para ele. Porque é da lei. A lei de causa e efeito que Jesus apresenta com muita categoria, com muita maestria. Quem fez, tem o retorno do que fez. Não fica impune, não fica isento da colheita. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ele nos adverte. Ninguém planta uma semente de goiaba e vai comer laranjas. Ele vai comer as goiabas que ele plantou. Ah, mas o vizinho, eu pego a lavoura do vizinho, então não colheu, roubou. Afanou. Não é colheita. A não ser que ganhe, né? É outra coisa. Mas também não colheu, ganhou. E o ganhar também ele tem duas vertentes. Ele é um retorno, ele pode representar o retorno de algo que já fez. Como ele pode representar esse ganhar, pode representar uma oportunidade de compreender, olha, eu ganhei, eu também posso doar. O aprender pelas ações, que é a forma que Jesus nos ensina, pelas ações. Eu vou oferecer algo, mas eu vou oferecer algo que eu tenho. Se eu não tenho, não tem como oferecer. E assim sucessivamente. E buscando no Evangelho, as lições são infinitas. Jesus diz: a árvore que não dá frutos será cortada pela raiz e lançada ao fogo. Ou seja, o trabalho é importante. O trabalho é a forma natural da construção acontecer. E esse trabalho, mas é tão difícil, mas cadê a minha fé? Pela fé eu posso vencer todas as dificuldades que surgirem pelo caminho. Não é no estalar de dedos. Nós estamos muito assim voltados para os aspectos da ansiedade. Aliás, a ansiedade já tornou uma palavra muito comum no vocabulário. Olha, eu passei por tal e tal coisa. Isso é ansiedade. Quando eu falo isso é ansiedade, eu não preciso cuidar com a ansiedade, né? A ansiedade que tem que resolver. Mas ela não resolve. Ela é o efeito do nosso movimento interno e não a causa. Não a causa. Não, a ansiedade não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, tumultua ainda mais. Mas a gente se esconde ainda muito por trás dessas expressões. Por quê? Porque fazer o trabalho para organizar consiste muitas vezes na renúncia. E renunciar é difícil. Porque renúncia significa abrir mão de algo que a gente quer muito, que a gente gosta muito, em função de obter outra coisa que venha a ser de uma importância muito grande. Portanto, renunciar não é perder. A mente humana, ou seja, o espírito, não é programado para perder. Não é programado para receber ordem. Tanto que existe a lei de liberdade. O livre-arbítrio, tão falado, né? E o meu livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero. De fato, tem mesmo. É lei natural. Faz parte das leis de Deus, o livre-arbítrio. Mas essa liberdade, ela vai até o ponto em que ela não cause danos. Se ela for causar danos muito grandes para aquele ou para um conjunto, a liberdade é livre. Aí vem o determinismo. Porque as leis divinas são justas, muito justas, precisas, exatas. Não falta um milímetro para que nós possamos desenvolver a aprendizagem. A aprendizagem se dá pelas repetições. Então não adianta eu ler um livro. É importante que eu estude o livro. É importante
que eu queira compreender de fato, porque cada momento é único. Os nossos filósofos da antiguidade já diziam que não se banham 2 vezes nas águas do mesmo rio, porque cada momento é único. Logo, então, eu leio a lição uma vez, eu tenho uma compreensão. Eu leio uma segunda vez, eu tenho outra compreensão. Eu me lembro de uma fala do Divaldo que dizia que Joana de Ângeles, que é o espírito mentor dele, disse para ele, ou recomendou, leia o livro dos Espíritos. Aí ele leu. Aí ele chega para Joana de Ângeles, se aproxima dele e fala para ele, Divaldo, o que fazes? Ele falou, eu estou lendo, mas leia o livro dos Espíritos. Ele falou, tá bom, eu já li, leia de novo. Aí ele leu. E assim foi, 1, 2, 3, 5 vezes, Joana chega para ele, Divaldo, leia o livro dos Espíritos. E ele diz, mas Joana, eu já li 5 vezes. Aí ela fala para ele, então agora escute o livro dos Espíritos. Por quê? Cada momento que a gente lê, a nossa compreensão é diferente. E é a partir dali, o livro dos Espíritos é a base da doutrina. Ali tem todo o princípio da doutrina. E Divaldo, como um missionário, ele precisava ter todo esse conteúdo internalizado para que ele conseguisse desenvolver a tarefa dele. Agora, Divaldo era um missionário a nível mundial, como todos sabemos, ele viaja, faz palestra por todos os lados. Agora, quem de nós não é um missionário? Nós não temos uma missão como a do Divaldo, como a do Chico, mas nós temos a missão dos cuidados com aqueles que nos rodeiam, com as coisas que nos foram sugeridas, que nos foram permitidas por Deus ter em nossas mãos. O que é que eu estou fazendo com o mínimo que está comigo, em minhas mãos? Isso é uma missão também. Saber cuidar. Lá no livro dos Espíritos tem uma questão que diz que os Espíritos falam, vem a pergunta de Kardec, por que ter que reencarnar? Qual a necessidade e a importância da encarnação? Fala da encarnação, logo em seguida fala da reencarnação. E eles esclarecem, porque todos têm um compromisso a cumprir na obra do Pai. E esse compromisso se dá também pelas encarnações, cuidando das coisas que o Pai criou e colocou à nossa disposição, né? Tanto que na introdução do livro dos Espíritos tem um trecho que diz que o homem é um dos elementos da natureza, um dos. Ele é um elemento da natureza de posse do uso da razão. Então ele raciocina, ele cria, ele tem uma inteligência já evoluída a ponto de poder criar, de poder desenvolver, de poder construir. Com isso, ele tornou-se autoridade para lidar com todos os outros elementos da natureza, que é o que acontece. Quem são os engenheiros nas terras, nas florestas, nas construções civis? Quem são os médicos cuidando dos pacientes, dos seres humanos, cuidando dos animais? Quem são, e assim por diante. Cada um de nós, cada profissão que nós escolhemos, tem uma função para os cuidados com as obras do Pai. Portanto, todos nós, como esse jovem, pela fé, quis chegar
quando trazendo um determinado contexto para refletir, eu falei, é muito difícil a gente conseguir discernir a realidade, o devido do indevido, mas pela fé nós poderemos chegar lá e tomar as decisões que precisam ser para levar avante o compromisso firmado com a doutrina dos Espíritos. Nós estamos com a evangelização, eu estou na casa já há quase 30 anos, desde o início, basicamente, eu estou com a evangelização. Então, nós estamos na evangelização hoje com pouquíssimas crianças, mas nós já tivemos uma época de ter em torno de 100 a 120 crianças de 0 a 18 anos, há 20 anos, que quantos completavam 18, 19 não queriam se retirar da evangelização, falavam, não, eu vou continuar aqui, e continuavam conosco. Hoje, com as transições, com as mudanças de endereço, nós estamos retomando as nossas salas de estudo. Nessa época, nós tínhamos 3 salas de estudo nas quintas-feiras, estudo das obras básicas. Cada sala tinha em torno de 20 a 30 pessoas estudando. Assíduos. Uns vinham, outros, e às vezes por necessidades iam, mas vinham outros, e tinham aqueles que permaneciam. E assim sucessivamente, nós vamos atingindo esse objetivo. Logo então, as tomadas de decisão, o certo do errado, o devido do indevido, perante a postura, perante as nossas responsabilidades com a doutrina, perante Jesus, perante o Pai, é muito grande. E nós queremos lá chegar, como esse jovem pôde chegar, pelo esforço, pela fé incessante, por não nos dobrarmos diante das dificuldades. Estamos aqui todos vendo a casa em obras, mas estamos reativando, estamos revendo, após 2 anos de pandemia, tudo parado, mas estamos retomando. E os estudos da quinta-feira foram retomados presencial há pouco tempo agora. Ele estava sendo desenvolvido nesse período online, pela impossibilidade das reuniões, mas hoje ele está presencial toda quinta-feira às 20 horas, aberto a todos aqueles que quiserem participar conosco. Claro que tem, como nós já falamos, a liberdade de escolha. E toda quarta, as crianças na evangelização. E assim sucessivamente. Tem o estudo do Evangelho, no sábado pela manhã, às 9 horas da manhã. Tem o estudo das obras do Espírito André Luiz, às 5 horas da tarde, no sábado. Então, nós estamos retomando, recolocando em pauta as funções, as atividades da casa, levados pela fé, pelo esforço, pela perseverança do trabalho no bem, contando com a inspiração dos Espíritos superiores, contando com a confiança, fazendo jus a essa confiança que Jesus nos otorgou, que o Pai dedicou a todos nós quando fala, sois deuses. Jesus disse isso, sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Vai depender de cada um no seu tempo, e Ele sabe esperar o tempo de cada um. E é para isso que estamos aqui, seguindo Jesus, fiel a Ele, porque Ele também nos diz, vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, as dificuldades não são razões para nós pararmos, para nós desanimarmos, porque nós temos Ele, nós temos o Cristo por nós o tempo todo, e que Ele nos abençoe. Muito obrigada a vocês.
o estudo dos Espíritos. Todos estão convidados, sem exceção. Convidei o médico assista, Elza, por favor. Vamos, nesse momento, de reflexão. Senhor Jesus, que saudade sentimos de Ti. Quando nós abrimos o Evangelho, nós voltamos ao passado. Quando Tu caminhava pela estrada de Nazaré, levando Sua mensagem a todos os recantos da Palestina. E nós aqui somos saudosistas. E é por isso, Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui em Seu nome, nesta abençoada casa espírita, rogando aos benfeitores amigos que eles possam dar a nós o lenitivo necessário para que possa auxiliar cada um aqui nessa casa, fé, amor e caridade. E de acordo com o nosso merecimento, Senhor Jesus, nós te rogamos uma vez mais, para que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, envolvidos nesse clima de paz, de amor e de alegria, porque sabemos, Mestre, a boa vontade, que o seu amor facilita a nossa caminhada aqui na terra. E é por isso que nós pedimos. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e que assim